Quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje é dia de jogo. Parece que o povo resolveu assistir o jogo. Mas o Senhor marcou esse encontro com cada um de nós no dia de hoje. E eu queria convidá-los a que possamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. E nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 14. Eu queria que você ajudasse a pessoa que está próxima de você a encontrar o texto da palavra de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Todos acharam? Amém. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. Eu vou ler outra vez. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Dizemos amém àquilo que já foi pedido pelo teu servo, mas imploramos a ti que o Senhor fale de um modo vivo e especial a cada um de nós. Que nós tenhamos iluminados os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar a cada um de nós reunidos neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, eu tenho nos últimos dias andado meio entristecida, meio chorona, de ver tantas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus. São tantas dificuldades, são tantas as demandas, são tantos os adversários que têm se levantado contra nós de todos os lados. E há um clamor no meio do povo de Deus, há uma agonia, há um desespero, há um choro, muitas vezes, que não é chorado para fora, um choro que é chorado para dentro. E isso tem, de alguma maneira, inquietado o meu coração. E eu pedi ao Senhor uma palavra que, trazida à igreja, pudesse trazer um ânimo, pudesse trazer um renovo a cada um de nós. E o Senhor me levou a esse texto ele está dentro de um contexto maior, que faz parte das palavras do Senhor, ditas a Salomão, por ocasião da aliança firmada com ele, na solenidade de inauguração do templo. E essas palavras, embora tenham sido direcionadas ao povo de Israel, naqueles dias, naquela solenidade específica, são palavras direcionadas, palavras que têm endereço, e o endereço dessas palavras é o povo do Senhor, o Israel, tanto o Israel do passado, como o Israel dos nossos dias. A igreja, corpo vivo de Cristo sobre a terra, chamado ou chamada de raça eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, o que é que nos faz pensar que o padrão do passado era mais rígido,
do que o padrão de hoje. Muitos dizem muito equivocadamente: não, nós estamos no tempo da graça, então a gente tem que levar a vida de uma forma mais tranquila, porque o padrão da graça é outro. Sim, mas Jesus diz na oração, aliás no Sermão do Monte, ele diz: olha, se a nossa justiça, ele diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum nós entraremos no reino dos céus. Então aquele que foi alcançado pela graça de Deus, aquele que foi alcançado pela misericórdia, aquele que foi regenerado pelo Espírito de Deus, precisa mostrar frutos dignos de arrependimento. Do contrário, nenhuma mudança aconteceu de fato no coração dessa pessoa. E eu queria convidá-los hoje a juntos nós olharmos para esse texto da palavra, pedindo que o Senhor, Ele fale ao nosso coração. Naqueles dias, o Senhor chama a atenção do Israel, naquele momento, para o perigo que o rondava. Qual o perigo? O perigo que rondava Israel: a idolatria, a apostasia, o declínio moral e tantas outras coisas. E quando nós olhamos para os dias de hoje, as coisas parecem que não mudaram muito. Tudo que nos ronda hoje é tão danoso ou mais danoso do que o Israel naqueles dias. O mal parece que se tornou muito mais sofisticado do que naqueles dias. Então, mais do que nunca, esse relacionamento nosso com o Senhor, com Deus vivo, com Cristo vivo, precisa se estreitar cada vez mais. Fala-se muito em avivamento, fala-se muito em igreja avivada. Igreja avivada não é barulho, não é gritaria, não é histeria, não. Igreja avivada é relacionamento íntimo, estreito, com esse Deus que é vivo, com esse Deus que transforma, com esse Deus que faz maravilhas. E nós precisamos buscá-lo com toda a força do nosso coração, dizendo: Senhor, aviva o meu coração, enche-me com a alegria viva do Teu Espírito Santo. Nós temos perdido a alegria. Tem faltado alegria no meio do povo de Deus. Parece que nós perdemos a alegria do primeiro amor. Crente novo é cheio de alegria, é cheio de oxigênio espiritual, é cheio de gás. Ele está ali, ele está cheio, ele quer falar de Jesus, ele quer falar desse amor de Deus. E à medida que nós caminhamos com o Cristo, nós deveríamos ter uma alegria muito maior. Nós precisaríamos demonstrar isso àqueles que estão lá fora, para que eles olhem para nós e digam: o que é que há de diferente naquela pessoa? Tem um texto da palavra que eu gosto particularmente, quando um dos profetas, ele passava e uma mulher estrangeira disse para o seu marido: ali vai um santo homem de Deus, vamos fazer para ele um lugar para que ele possa repousar cada vez que ele passar por aqui. Como é que aquela mulher que era uma estrangeira, aquela mulher que não fazia parte da aliança do povo de Deus, sabia que aquele homem era um santo homem de Deus? Havia algo no andar, no falar, no sentir, no agir daquele homem que testificava de que ele era um santo homem de Deus. Será que as pessoas que olham para nós podem olhar para nós e dizer: olha, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus? Eu não estou falando de exterioridades, eu não estou falando de roupas, eu não estou falando de coisas, aspectos exteriores de santidade, mas eu estou falando de posturas, eu estou falando de ações, eu estou falando de atitudes. Será que nós podemos ser olhados assim? Eu vi algo essa semana, eu estava até compartilhando com o grupo que estava reunido no sábado, ontem, sobre um ateu, um escritor ateu, que foi perguntado como era possível um homem sem Deus ser tão bom. E ele respondeu: como pode homens que têm a Deus serem tão maus?
Tem faltado testemunho. E nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas, nós queremos que o Senhor fale, nós queremos dar ordens a Deus, determinar determinadas coisas para Deus, e que Deus cumpra as nossas ordens e as nossas determinações de acordo com as nossas vontades. Olhando para o texto, outro dia eu afirmei que a igreja do Senhor Jesus, especialmente a igreja no Ocidente, ela está com falta de ar. E algumas pessoas estranharam isso. Não, mas o Brasil, o crescimento da igreja evangélica no Brasil tem sido muito grande. Talvez o crescimento quantitativo seja até grande. Mas será que em termos de testemunho, de qualidade de fé, de profundidade na palavra de Deus, será que isso tem crescido? Estamos todos necessitados de um oxigênio do céu em áreas específicas das nossas vidas. Relacionamentos deteriorados, vida financeira destroçada, situações tremendas de saúde no meio do povo de Deus. O Senhor precisa soprar um oxigênio do céu sobre nós. E nós precisamos desse mover do Espírito. Há aqueles que são feridos no coração por causa de ressentimentos, por causa de decepções e frustrações. Aos que por darem ouvidos a Satanás, acreditando em suas mentiras, destroem relacionamentos. Relacionamentos conjugais são usados por Deus para tipificar o relacionamento do Senhor com a sua noiva, que é a igreja. Eu quero perguntar hoje à noite: como vai o seu relacionamento conjugal? É a temperatura do seu relacionamento com Deus. Quando o casal não está bem, nem as suas orações são ouvidas. As histórias são muitas, mas a necessidade é uma só: a presença viva do Espírito Santo nos transbordando, nos conduzindo segundo o seu querer, não nosso. Oramos por tantas coisas, menos por mais da presença do Espírito Santo em nós. Tem um texto da palavra falando a respeito de um rei. O Senhor mandou o profeta Isaías, que já ia saindo da cidade. Ele mandou que o profeta fosse aquele rei e dissesse: olha, presta atenção, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aquele rei desesperou-se, ele chorou, ele voltou o rosto para a parede, ele clamou ao Senhor, ele disse ao Senhor: eu tenho te servido, eu tenho sido fiel a ti, tem misericórdia de mim. E o Senhor manda o profeta voltar e dizer àquele rei: ouvi a tua oração, e vou te conceder mais 15 anos de vida. Se hoje o Senhor levantasse um profeta e chegasse para você e dissesse: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E eu não falo da casa apenas as 4 paredes de pedra e cal, mas eu falo desta casa espiritual que somos nós. O que há que precisa ser consertado em nós? Essa palavra é para mim, essa palavra é para o pastor Malta, essa palavra é para cada um de nós com quem o Senhor marcou um encontro nesta tarde. Quando a gente procura tentar entender o que é avivamento, e a gente procura no dicionário, lá está escrito o seguinte: avivamento é definido como o ato ou efeito de avivar, tornar mais vivo, mais nítido, cobrar ânimo, ficar intenso. Dizemos que temos Cristo, mas vivemos
como se ele não existisse. A grande verdade é que o Senhor deseja que estejamos mais vivos, mais animados, que sejamos mais intensos no nosso crer, que a presença do Cristo seja mais nítida em nós. Contudo, tem faltado posicionamento de nossa parte. Nós cremos uma hora, descremos na outra. Nós testemunhamos a nossa fé. Olha, eu creio que Jesus, eu confio no Senhor, Ele vai fazer isso. Lá na frente a gente diz tudo o que a gente disse anteriormente. A Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar. E se você duvida, não pense você que você vai receber nada da parte de Deus. É o homem de ânimo dobre, que uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa de outro. O versículo que nós vemos, versículo 14 do capítulo 7, ele aponta algumas condições para um genuíno mover, para um genuíno avivamento e o resultado da observação dessas condições. Então, a primeira condição que nós precisamos observar é a humilhação, é o quebrantamento de espírito. Meus amados, nós perdemos a capacidade de chorar pelos nossos próprios pecados. O salmista no Salmo 34, versículo 18, ele diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quando nós nos distanciamos de Deus por causa de nossas rebeliões, o primeiro sintoma que aparece é a ausência de arrependimento. E, consequentemente, de confissão de pecados. Nós perdemos a capacidade de confessar os nossos pecados. A gente tem sempre na ponta da língua uma acusação para fazer com relação ao outro. Nós nunca temos culpa de nada. Eu gosto muito de um texto do salmista que ele diz aí: Senhor, sonda o meu coração, se há em mim caminhos maus, que o Senhor possa tirá-los de mim e me conduzir ao caminho eterno. O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, que é um dos meus livros preferidos, capítulo 3, versículos 29 e 30, o profeta diz assim: ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Sempre que a humilhação se ausenta de nós, a soberba e a autoexaltação, elas ocupam lugar. E o povo de Deus precisa se quebrantar diante dele, reconhecendo a sua própria limitação, manifestar tristeza pelo pecado e renovar o seu compromisso de fazer a vontade do Pai sempre. Jesus, ele nos deu exemplo, ele disse que a minha comida é esta, é fazer a vontade daquele que me enviou. Tiago, em sua epístola, capítulo 4, versículo 10, ele diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Como a palavra explica a palavra, o apóstolo Pedro, ele ratifica essa ordem imperativa de Tiago. Ele diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Passamos sempre a acusar. O dedinho está pronto. E todas as vezes que nós estendemos o dedo de forma acusadora, nós temos 3 dedos apontados para nós. E o ministério de acusação, ele acontece sob a eficácia de Satanás, que é o acusador por excelência. Então, meus amados, nossos olhos secaram, perdemos a capacidade de chorar, e nós precisamos reaprender a chorar na presença do Senhor. E a minha pergunta hoje: será que existe alguma coisa da qual você precisa se arrepender hoje? E diante de Deus você se colocar
e pedir perdão pelos seus pecados, de repente pedir perdão a alguém. Maridos e esposas, maior canteiro do fruto do Espírito é o relacionamento conjugal. O segundo é a igreja. E nós precisamos reaprender a pedir perdão uns aos outros. A segunda condição para que estreitemos esse relacionamento com o Senhor é a oração, meus amados. A oração fervente, não a oração maquinal, a oração que brota do mais profundo do nosso coração, aquela oração que vem da alma, que quando nós rasgamos o coração na presença de Deus. É outro sintoma da doença chamada rebelião, é a ausência de vontade de orar. Repare que quando cessa a oração, cessa também a comunhão com o Pai. A oração do crente precisa ser esse combustível do relacionamento pessoal nosso com o nosso Deus. Repare que quando nós estamos estremecidos com alguém, a primeira coisa que cessa é o diálogo. E nós transportamos isso para o nosso relacionamento espiritual. A Bíblia diz, através de Tiago, que pode muito, por sua eficácia, a súplica do justo. Insistamos, perseveremos nas nossas orações, investamos tempo nas nossas orações diante de Deus. Como aquela viúva que batia na porta de um juiz iníquo. Aquela mulher, ela não desistiu, ela teve a perseverança de ficar ali até que aquele homem julgou a sua causa. E ela dizia insistentemente: julga minha causa contra o meu adversário. Imagina aquela cantilena daquela mulher no pé do vidro daquele sujeito. E o texto diz que ele era um homem que não cria em Deus, não respeitava a Deus, nem a homem nenhum. Mas aquela mulher, ela foi tão insistente, que por causa da importunação, da insistência, aquele homem atendeu. E o Senhor diz: olha o que aconteceu com esse juiz iníquo. Não fará o Senhor justiça aos seus amados, que a Ele clamam de dia e de noite? Como vai a sua vida de oração? Oração muda história. Oração de homens e mulheres de Deus durante toda a história do povo de Deus mudaram vidas, mudaram regimes, derrubaram reis. Oração faz maravilhas. Homens e mulheres semelhantes a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, oraram com instância e viram mudanças nas situações. Mas antes de nós orarmos assim, o que ficou lá atrás foi o quebrantamento. Antes de você orar, quebrante-se, clame, busque, peça que o Senhor transforme o seu coração. A Bíblia nos conta que Josué orou e o sol parou. A Bíblia também nos conta que Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com instância e o fogo desceu. Mas os nossos lábios estão cerrados. Nós abrimos muito mais os lábios para falar mal uns dos outros do que para falar com o nosso Deus. Clamemos ao Senhor de todo o nosso coração. Os ouvidos do Senhor não estão loucos para que não possam ouvir a nossa oração. Os olhos do Senhor não estão cerrados para que não possam contemplar a dor e o sofrimento pelo qual você tem passado. Mas abra o seu coração na presença de Deus. Nós só teremos igrejas avivadas quando tivermos lares avivados, vidas avivadas no meio do povo de Deus. Está faltando isso. Muitos têm enfrentado opressões no seu ambiente de trabalho, opressões no seu ambiente familiar. Muitas vezes os inimigos do homem são aqueles da sua própria casa. Mas você, um só, com Deus, é maioria. Amém. Com o Senhor nós
saltamos muralhas. Sozinhos com Deus, nós desbaratamos exércitos. E o Senhor fará maravilhas no meio da sua casa, por seu intermédio, em nome de Jesus. Amém. Terceira condição para um relacionamento mais estreito com o Senhor: buscar o Senhor com interesse de coração, como orou o pastor Malta. No Salmo 34 ainda, versículo 10, o salmista diz: aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Essa busca tem que ser sincera, essa busca tem que ser real. Antigamente, quando as pessoas se viam numa situação de pesar, rasgavam as vestes, colocavam cinzas sobre as cabeças, e o Senhor diz: olha, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. O desejo de Deus é que nós sejamos sinceros nessa busca. Muitas vezes nós estamos entristecidos até com o próprio Deus, mas diga isso ao Senhor. Não difame Deus por onde você andar. Diga: Senhor, meu coração está triste, meu coração está angustiado, eu preciso que esse peso seja tirado das minhas costas. Eu venho a Ti, Senhor, porque o Senhor é a minha saída, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o refúgio presente na minha tribulação. As nossas rebeliões têm nos afastado do Senhor. Deixamos de buscá-lo em verdade, deixamos de fazer dele a nossa rocha, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O profeta Jeremias, ainda no livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 25, o profeta diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Muitas vezes nós buscamos a saída para aquela situação dramática que nós estamos vivendo com pessoas que são tão desamparadas quanto nós. Busque o Senhor de todo o seu coração. Na carta escrita pelo Senhor através do profeta Jeremias, no capítulo 29 do livro profético de Jeremias, aos cativos em Babilônia, o Senhor diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Muitos de nós estamos enfrentando um tipo de cativeiro numa área específica da vida. Apresentemos os nossos cativeiros diante do Senhor, buscando a Ele de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e o Senhor se deixará encontrar por nós. O salmista declara no Salmo 146, versículo 5, ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Bem-aventurado. A expressão bem-aventurado não significa só alegre, feliz, mas aquele que goza de altos privilégios. É bem-aventurado todo aquele que busca o Senhor de todo o coração. Deus precisa ser levado a sério. Nós vamos correndo para um lado e para o outro, caminhamos entre aleluias e prevaricações. Precisamos levar Deus a sério. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é graça, mas Deus é severidade. E muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo são consequências, sementes, colheitas de sementes plantadas. Nós vamos arcar com essa. Deus perdoa pecados, Deus apaga transgressões, Deus nos purifica de toda injustiça. Se você fechar os seus olhos hoje, você vai estar na presença do Senhor. Mas há uma colheita que a gente está tendo que fazer de sementes plantadas no passado. E nós precisamos ter responsabilidades com essas colheitas. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça para continuar nossa estrada
colhendo os frutos plantados. Mas o Senhor, Ele é fiel para transformar maldições em bênçãos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera através de nós. E só os que o buscam em verdade são achados por Ele. É necessário alcançarmos pela fé aquele lugar privilegiado de assentados com Cristo nas regiões celestiais. A quem temos recorrido? A quarta condição para esse estreitamento do nosso relacionamento com o Senhor é se converter dos maus caminhos. Há um crescendo. Primeiro sintoma da rebelião é a ausência de humilhação, de reconhecimento de pecado. Mas os que se humilham diante do Senhor, reconhecendo seus pecados, também precisam abandoná-los, para que possam alcançar misericórdia. Recorrendo ainda ao livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 40, o profeta diz: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos para o Senhor. Eu gosto de uma outra versão que diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos. Esquadrinhar é examinar minuciosamente. Examinemos. Eu proponho à igreja hoje que nós, cada um de nós, examine-se a si mesmo. Diga ao Espírito de Deus: Espírito Santo, sonda o meu coração, visita-me na profundidade do meu ser, e tudo aquilo que não é teu, toda semente maldita que não foi plantada por ti, até porque o Espírito Santo não planta sementes malditas, que essas sementes todas elas sejam arrancadas de nós, mesmo que a terra fique revolvida, mas que nós sejamos uma terra fértil, boa, preparada para a nova semeadura que vem da parte de Deus, em nome de Jesus. É desejo de Deus trazer avivamento. Tem uma outra palavra do Senhor, trazida também através do profeta Jeremias, que é um profeta que eu gosto particularmente, chamado de profeta chorão. Eu acho que porque eu sou chorão, o pastor é chorão, e diz que a gente domingo junta a pele tudo no mundo. E o versículo 1 do capítulo 4 de Jeremias, o Senhor diz através do profeta: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. É um apelo dramático de um Deus apaixonado por você. Muitas vezes as dores, as agonias, as encrencas, os problemas, as dificuldades têm nos distanciado um pouco do Senhor. Nós não temos tempo para Deus. Eu corro muito de um lado para o outro, não tenho tempo. Arranje tempo para Deus. Porque não queira provocar a saudade de Deus. Deus é um Deus apaixonado, que ama você com amor desmedido, e quando você não tem, Ele vai atrair você de um jeito ou de outro. Não provoque a saudade de Deus. Qual o resultado da observação dessas ordenanças? Finalzinho do versículo diz: o Senhor diz que se observarmos tudo isso, então Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Nós estamos vivendo um momento de transição no país. A igreja tem orado pouco, a igreja tem clamado pouco. Nós precisamos buscar o Senhor com toda a força do nosso coração. O Senhor precisa sarar essa terra, mas primeiro o Senhor precisa sarar os nossos corações. Não é indo para a rua que a gente vai resolver problema, é orando. Orando. Se observarmos as ordenanças do Senhor no texto lido, o que nos aguarda? Quero terminar com as palavras do profeta Isaías, no capítulo 58, dos versículos 9 ao 11. Essas palavras respondem a esta pergunta. Ali o Senhor diz, através do profeta: aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador,
e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Amém? Glória a Deus.